mais perguntas? Abra sua Bíblia de Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículo 14 e 16, até 16. Hebreus está aí depois de Filemão, Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Quem achou isso? Glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Espírito Santo, nós precisamos de um coração arrependido. Precisamos, Jesus Cristo, que o Senhor Deus nos defenda na fortaleza do céu. Pai Santo, como esse sumo sacerdote que tu és, nos defenda, Pai, na nossa necessidade. Pai Santo, porque tu és grande e sem pecado. Jesus, nós te louvamos, te damos graça, que não seja o seu servo falando, mas o Senhor. Pai Santo, que o Senhor Deus venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida, Pai Santo. Que o Senhor Deus venha nos abençoar nesse dia de domingo, Jesus. Porque esse dia o Senhor ressuscitou para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Hebreus 4, pode se sentar em nome de Jesus. Hebreus 4, ele vai tratar Jesus Cristo sacerdote. O que é isso? No antigo pacto, na antiga aliança, meu irmão, quando você ia no lugar adorar a Deus, tinha que ter uma pessoa lá te representando diante de Deus. Não podia, Daniel, você chegar lá e fazer uma oferta para Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus é santo e nós não temos santidade por nossas próprias forças. Então, alguém tinha que fazer expiação. O que é isso? Derramar sangue, valendo como se fosse você orando. Certo? E ali o seu sacrifício era aceito. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quantos já viram um carneiro sendo morto ou um boi? Dá trabalho para caramba escanear aquilo ali. Sim ou não? Para você cortar, para você matar, tirar o corpo, o sacerdote tinha que tirar o corpo. Então o sacerdote ficava o dia inteiro por conta daquilo ali. E Deus não aceitava só o dia inteiro, tinha que ser a noite inteira também. Ele disse que o fogo queimava dioturnamente, ou seja, de manhã e tarde e noite. Então o sacerdote ficava 24 horas ali naquela função. Mas quando Jesus ele se manifesta em carne, ele é encarnado em carne na Virgem Maria, pelo Espírito Santo, ele tem uma vida terrena igual aos nossos. Ele anda, ele come, ele bebe água, ele sofre, ele tem dor, ele tem raiva, ele tem sono. Mas tem uma diferença: ele é Deus e ele não tem pecado. Então, Jesus Cristo, ele toma a nossa vida de carne e osso para nos representar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele pacto de Moisés estava findando, estava terminando. Não precisava mais, entendeu? Alguém chegar e apresentar-se diante de Deus por você. Não precisava mais, irmão Marinho, alguém lá defender a sua causa. Ia ter só um a partir daquele momento. Esse um é Jesus Cristo. Essa é uma das mensagens mais importantes da Bíblia. Que a maioria dos crentes, eles muitas das vezes, eles deixam claro que você tem alguém no céu que defende a sua causa. Um sacerdote. Só que esse sacerdote, a Bíblia vai dizer que ele não é que nem nós, somente carne e osso. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então ele não pode falhar. Amém? Então quando ele morre na cruz do Calvário, não é simplesmente só por levar os nossos pecados. Levar os nossos pecados é só o começo. É só o início. Morrer na cruz do Calvário para livrar nós da condenação eterna é só o início. É só o primeiro passo para a presença de Deus. Quando ele leva seu pecado, é como se ele tivesse limpado as suas vestes, limpado o seu coração, limpado a sua vida. E ali você se torna outra pessoa. Mas aí você vai perguntar assim: irmão, então se eu aceitar Jesus, por que eu não vou para o céu direto? Porque não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus funciona. Depois que você aceita Jesus, existe uma segunda etapa, existe a santificação. É um processo que você vai ter a vida inteira até chegar no dia da sua morte ou no dia que Jesus te arrebatar. É normal, gente. Todos nós passamos por isso, todos nós temos que viver uma vida. Mas a Bíblia está dizendo que enquanto eu e você vivemos essa vida para Deus, existe alguém no céu que defende a nossa causa. E é por isso que Jesus Cristo tem que se assemelhar a nós. Não dá para ele vir como um fantasminha e andar por esse mundo e correr na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele não teria sido um homem para representar a nossa causa.
Porque quem pecou foi um homem, foi Adão. Então alguém tem que despecar o pecado que ele pecou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Alguém tem que pagar a conta que ele fez no supermercado. Ele foi lá e fez uma conta enorme no supermercado do Senhor. E não tem como pagar. Então alguém tem que vir a pagar a conta dele. Essa conta é o nosso pecado. Mas não é somente o pecado que Jesus dá um jeito. E aqui ele está dizendo, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote. Irmãos, Paulo aqui está quase sendo redundante, porque grande e sumo é quase a mesma coisa. Grande é alguém que é único, tem uma posição alçada, e sumo é o maior de todos. Se ele é sumo sacerdote, ele é o chefão dos sacerdotes. Se ele é o sumo sacerdote, ele é o principal. Mas ele é grande e sumo, então ele é o maior de todos. Jesus é o maior de todos os sacerdotes. Com Jesus não tem causa que não tem jeito. Com Jesus não tem vitória que não vem. Não tem condição que não seja resolvida. Jesus muitas vezes dá jeito até na morte. A Bíblia diz que ele dá jeito nessa vida e dá jeito para a próxima. Que aquele que tem Jesus Cristo, consolado por ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Agora, ele diz algo, diz que ele penetrou os céus. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Eu quero que você preste atenção. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, amém? Sexta-feira, ele morreu às 3 horas. Ele foi sepultado por José de Arimateia com os rios. Então ele fica a sexta e o sábado. Ali, enterrado. Domingo bem cedinho. As Marias vão até o túmulo dele e já não estava lá mais. 5 horas da manhã ele já tinha levantado. Jesus levantou cedo. Amém? Levantou cedo, ressuscitou cedo. Sabe por quê? Porque o Espírito Eterno já tinha levantado ele. O sacrifício tinha sido aceito. E a partir daquele momento ele fica 40 dias com os seus discípulos ali, dando alguns ensinamentos que nós recebemos por meio do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Só que a Bíblia diz que acabou os 40 dias, ele vai para o céu. Ele vai para o céu, meu irmão. Ele vai para o céu. Ele se levanta para o céu. Ele deixa o povo e abençoa o povo. Vocês receberam o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que sejais cheio de poder. Mas aí tem gente que pensa o seguinte: então Jesus está lá, todo no céu. Está todos só esperando o tempo de voltar. A Bíblia não diz que ele está. A Bíblia diz que ele continua exercendo a função de sacerdote na frente do Senhor. Então, quando você ora, sabe o que Jesus faz com a sua oração? Ele pega a sua oração, às vezes a nossa oração não dá do jeito que ele quer. Então, ele vai lá e passa o seu sangue sobre as nossas orações e entrega para Deus do jeito que nós temos que orar. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa oração. Então Jesus, quando ele vê você lá orando, suplicando a Deus, talvez a oração não saiu do jeito que precisa. Mas ele vai lá e faz com que a sua oração saia do jeito que precisa. É por isso que às vezes nós pedimos alguma coisa e ela até vem, mas não vem do jeito que a gente pediu. Não vem da forma que nós pedimos. Porque o Senhor usou da sua soberania para poder responder. O que é isso? Vou dar um exemplo. Temos lá o pai e a mãe. Aí a filhinha pede um presente. E aí, vou dar um exemplo. O papai tem que dar uma bicicleta. A criança pediu uma bicicleta azul. Mas foi lá comprar e só tinha preto. Mas aí dá uma bicicleta. Então, o pai foi lá e comprou uma bicicleta preta, dá para a criança. Aí o menino fica o quê? Ele não fica triste, ele fica alegre porque ele ganhou a bicicleta. A sensação dele é de ganhar a bicicleta. E aí você quer dizer, às vezes Deus, ele nos responde. Ele nos dá a bênção, nos dá o que nós precisamos. Nos dá o livramento. Só que não é do jeito que nós estamos pensando. É do jeito dele. E muitas das vezes nós não queremos aceitar o jeito do Senhor. E esse é o nosso problema. A gente tem que aceitar o jeito que Deus trabalha. O jeito que Deus trabalha. Eu vou dar muitos exemplos aqui para você, sobre a minha própria vida. Se eu fosse pensar que eu seria convertido pela mulher da minha casaria, eu jamais ia pensar nisso. Mas foi a Maiara que me colocou. Foi ela que me trouxe para isso. Foi ela que me trouxe para o Senhor. Glória a Deus. E como é que Deus usou ela para me responder? Primeiro Deus converteu ela alguns dias antes. Depois ela pregou para mim e eu aceitei a Cristo. E eu vim a Cristo. Agora, quem estava orando por mim, como minha mãe estava orando, você acha que ela imaginou que uma mulher ia para Jesus e depois ela ia casar com ela? É nunca, né? Eu diria que tem 1 milhão de anos a mais pensar nisso. Deus não usou de um artifício para poder responder. Nossa. Então, veio a bênção. Sim ou não? Veio do jeito que nós queremos? Não, meu filho. Amém? Às vezes os filhos têm que ser estruturados pela oração do pai e da mãe, mas não é do jeito que a gente quer. Deus vai trabalhar do jeito que Deus precisa trabalhar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus fizer do jeito que nós queremos, 100% do jeito que nós queremos, às vezes vai dar uma coisa errada.
Porque muitas das vezes nós estamos vendo com os olhos carnais, com esses olhos que nós temos, e o Senhor está vendo com os olhos espirituais. É por isso que algumas pessoas passam provas mais agudas do que outras. Sabe por quê? Primeiro porque não aguenta a prova mais aguda. E quando hoje, eu estava conversando com a Maia hoje, sobre nós reclamarmos a prova. Eu falo assim, você viu Jesus reclamando? Não. Ele passou fome, ele passou sede, ele mesmo disse que ele não tinha casa para morar, ele mesmo disse que ele não tinha lugar para repousar, ele carregou uma cruz depois de ficar 36 horas sem dormir, sem comer, ser julgado, humilhado na frente de todas as autoridades. A cruz era pesadíssima. E você não veio reclamar, você veio calado. Ele vira para o homem e diz assim: nem o poder teria te dado, se não fosse teu Pai no céu. A autoridade toda pertence a mim. Agora mesmo, se eu quisesse, eu chamava todos os legiões de anjos e acabava com esse povo. Mas é preciso que eu cumpra as escrituras. É preciso que eu cumpra para salvar o povo. É preciso que eu morra naquela cruz por conta do meu povo. Então ele vai à vitória. Sabe por quê? Porque ele colocou no coração. E nós, muitas das vezes, vamos fazer o que Jesus? Deus esperou nós com agulha. A gente está, nossa, ai, está doendo, né? Aí se Deus esperar nós com a fé, vai na vida. Né? Terrível. Pisou no prego então, né? Bateu o dedo naquilo então. Aí passa não. Mas Jesus não, Jesus ele suportou grandes pregos, suportou o nosso pecado. Então quando nós temos essa vontade de reclamar, nós temos que pensar muitas vezes, porque o mestre suportou mais coisa que nós. E se ele venceu, e ele disse que ele é vitorioso, que ele é soberano sobre tudo, sobre todos, ele disse que nós vamos vencer também. Amém? Porque ele diz assim: retenhamos firme, porque não temos a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está vendo? Nós não temos alguém que não passou o que nós passamos. Quando é que você passamos fome? Você passou fome. Ficou 40 dias no deserto. Quando Satanás ia tentar, o primeiro a ser tentado foi ele. Quando o inimigo veio bater, o primeiro a bater foi ele. Foi ele. Quando nós sofremos, o primeiro a sofrer. Quando nós estamos diante de Deus chorando, ou buscando o Senhor por algo, nós temos que lembrar que o primeiro a dar o escravo foi ele. Porque a Bíblia diz que em Marcos capítulo 35, bem cedinho pela madrugada, ele saiu para buscar o Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos repetindo, irmão José, o que Jesus fez. Amém? Porque alguém levou para nossas fraquezas. E não só levou nossas fraquezas, como ele se compadece. Ontem eu falava de ser compassivo hoje. O que é ser compassivo? É ter compaixão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu irmão Daniel do coração mora. Ele veio passando por dificuldade. Ele vai lá e fala assim: poxa, o que está acontecendo com você? Falou que está acontecendo isso, Senhor. Se fosse que eu posso ajudar. Nesse momento ele teve compaixão. Amém? Ele não chegou me dando a chicotada. Você está assim, você não vai pegar. O que eu posso ajudar? Compassividade. A Bíblia diz que Deus é todo compassivo. O que é isso? Deus tem compaixão na vida da sua vida. Sabe quando ele chega naquela aldeia e fala assim, vendo muitos doentes e com problemas, lunáticos, endemoniados, teve compaixão deles. Glória a Deus. E resolveu o Senhor. Curou as suas enfermidades. Tocou naquele povo. Sarou o seu coração. Sarou a sua situação. Então, meu irmão, agora quando você for orar, quando você colocar a sua vida diante de Deus, você vai ter um entendimento de que o Senhor, Ele compadece das suas fraquezas. Glória a Deus. Então, quando você tiver que orar, você vai orar nos mínimos detalhes. Até o próprio negócio você vai pedir. Sabe por quê? Porque se Ele se compadece, alguma coisa Ele vai fazer. Mesmo que a resposta naquela hora seja não, alguma coisa Ele vai fazer. Amém. Porque Ele se compadece de nós. E Ele fala assim, que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. E aqui está a vitória de Jesus. Sabe quando eu falava que nós reclamamos das coisas, quando temos fome, quando temos sede, quando estamos com dificuldade financeira? A Bíblia diz que Ele fez tudo isso sem pecado. Tudo isso que Ele fez sem pecado. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Tudo quanto é coisa que você fazemos de errado é pecado. A Bíblia diz que só de pensar em roubar, já roubou. Só de pensar em matar, já matou. Só de pensar em adulterar, já adulterou. Só de pensar em mentir, já mentiu. Porque aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Verdade. Então, nós temos que ter um pensamento puro, mas Jesus não. A Bíblia diz que Ele é sem pecado. Não tem pecado. Em momento nenhum Ele blasfemou contra Deus. Em momento nenhum Ele lançou pedra no outro sem ter motivo. Porque você pode ver que, como os fariseus, ele é um pouquinho duro. Quando eu falo um pouquinho, geralmente ele está na sarrafada. Geralmente ele bate os fariseus.
imagina as pessoas chegando no céu. Mas ele tem compaixão, sem pecado. Por isso que quando ele chega no céu para apresentar eu e você, a oração dele é aceita 100% na hora. Porque ele não tem pecado. Diferente de nós que falamos todos os dias, que precisamos de restauração todos os dias. Todos os dias eu e você, meu irmão, nós temos falhas, nós temos defeitos, problemas. Todos os dias aquele pecado, meu irmão, que nós estamos acostumados a tentar vencer ele, que ele bate na porta. Fala, vem. Vem. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Vamos supor que alguém, ele era um fumante, compulsivo, e ele deixou o cigarro. Você não crê que ele nunca mais vai ter vontade de fumar? Mentira. O corpo, ele sente mal. Então, em alguns momentos, ele pode ter vontade, mas ele não pode ceder à vontade. Ele tem que vencer aquilo. Porque se nós voltarmos, nós estamos jogando na cruz. Então nós temos que vencer aquilo que estava para trás, deixa para trás. A Bíblia diz que aquele que aceitou Cristo, que está em Cristo, nova criatura é, e o que é velho já passou. Amém. Tudo, a sua vida por fora, a sua vida por dentro, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos se perdoam. 2 Coríntios 5:17. Tudo, toda a sua vida, toda a sua história se faz. Por quê? Porque não teve pecado. E ele termina dizendo o seguinte, e aqui é onde eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. O que é isso? Vai orar, você já chega na frente, você recebeu. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque se ele morreu sem pecado, para que você, na sua fraqueza, fosse ajudado, quando você chegar para apresentar a oração do trono da graça, a sua oração vai ser aceita. E não só aceita, mas pelo sangue dele, a sua oração vai ser melhorada. E pelo poder do Espírito Santo, ela vai ser quieta. Amém? Então, quando você for apresentar diante de Deus, chegue com confiança na graça. Com fé. Com a presença do seu coração derramando diante de Deus aquilo que você tem vontade de pedir, com fé. Sabe por quê, meu irmão? Aquele que não pede com fé, Tiago vai dizer que ele é que nem uma onda que está de um lado para o outro. Ele não sabe onde é que ele vai. Que nem um vento que bate na rua, não sabe o que está dentro. Então tenha fé. Senhor, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu necessito. É isso aqui a minha dificuldade. Então me ajuda na minha necessidade. E ele diz mais, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Ele termina assim, a fim de eu ser ajudado pelo oportuno. De você ser ajudado pelo oportuno. Que tempo que é esse, meu irmão? Às vezes a gente pensa o seguinte, estou pedindo agora. Eu quero receber agora. Mas às vezes não é agora que Deus precisa te entregar. Às vezes não é nesse momento que você precisa receber. Então, o tempo oportuno pertence ao Senhor. Todo mundo ama aquele versículo de Eclesiastes 3. Todo mundo ama. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas o problema é que o tempo determinado por Deus parece muitas das vezes que demora demais. E a gente não tem a paciência de esperar. A paciência de buscar. Então, hoje Deus te chama a chegar com confiança no trono da graça, a ser avivado como foi dito pelo trono da graça, a ser transformado no trono da graça, a ser coberto pelo sangue de Jesus, porque nesse momento ele já ressuscitou, e em breve ele vai voltar para buscar a sua vida. Então, se nós não tivermos com o coração nascido de novo, o que é nascer de novo, meu irmão, é quando eu tenho esse corpo de carne e osso, e o meu espírito está caído, está morto, e Deus injeta a vida no meu corpo, no meu espírito. Deus injeta a vida, e Ele me faz outro ser humano. Eu era incapaz de adorar a Deus, agora eu sou capaz. Eu era incapaz de chegar na presença do Senhor, Ele faz agora eu chegar. Eu era incapaz de entender como é que o Espírito Santo funcionava, agora eu sou capaz de entender. Eu era incapaz, meu irmão, de quando alguém me dava uma advertência, entender, agora eu sou capaz. Antes eu estava surdo, agora eu escuto. Antes eu estava cego, agora eu vejo. Antes eu estava morto, agora eu vejo. Pelo sangue de Jesus. Amém? Então que você receba essa palavra para sermos ajudados em tempo. E agora eu quero que os irmãos possam ver para nós terminarmos uma oração nesse dia de Páscoa, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele levou os nossos pecados. Né? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível.
É o tema da nossa campanha das terças-feiras. Tem sido uma bênção também. Já convido todo mundo a vir. Amém? Então, assim, você precisa entender que o Senhor quer que você chegue. E que pai que não quer receber seu filho? Que pai que não quer sentir um abraço do filho? Que pai que não quer receber a fala do seu filho? Um elogio do seu filho? Um pedido do seu filho? Deus também é assim conosco. Jesus é assim conosco. O Espírito Santo está aqui nos ajudando. Amém?